Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com L'Oriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje vai falar sobre carbonários, maçons e positivistas no Brasil no século XIX. Para tanto, nós vamos nos basear num trabalho da Revista de História e Estudos Culturais, pegando o trabalho de Adalmir Leonídio, da USP, cujo título é Carbonários, Maçons, Positivistas e a Questão Social no Brasil na virada do século XIX. Bem, esse trabalho ele procura analisar, fazer as relações entre socialistas, carbonários, maçons e positivistas, né, no final do século XIX, início do século XX. Entretanto, aliás, ele vai utilizar de artigos de jornais e revistas. Tá? Muitos desses artigos ainda não analisados pela crítica histórica. É por isso que esse trabalho, a meu ver, é interessante. Né? Esse trabalho foi lançado em 2008. Evidentemente que as análises, as associações entre socialismo, carbonária, maçom, positivismo, são análises que poucos se aventuram a fazer, né? Porque isso é meter a mão num vespeiro. E esse trabalho, evidentemente, vai, ao pesquisar, ter a sua base em cima de jornais e revistas, portanto, ele está usando aquilo que em historiografia se chama de fonte terciária. Tá? Bem, o lado humanitário e filantrópico do chamado socialismo utópico é bem conhecido. Né? Existe também um lado humanitário e filantrópico da maçonaria, que também é muito conhecido. Esse artigo do Leonídio, ele quer enfatizar um aspecto particular deste ideário de filantropia, né? Ou seja, o aspecto que tende à valorização da ideia da integração do homem em sociedade. Isso é uma situação muito curiosa, dado que a ideia de sociedade que nós tínhamos no século XIX, ou antes, no século XVIII, antes do advento dos chamados movimentos revolucionários internacionais, essa ideia era dada exatamente pela relação que existia entre a monarquia e a Igreja Católica. Uma vez que essa relação é rompida, não é? E as críticas dos protestantes e as críticas dos maçons, a crítica dos iluministas em relação a esse modelo, então essa relação monarquia-Igreja Católica desenhava um modelo de sociedade. Tá? Bem, a Igreja Católica fala em caridade. O socialismo utópico e os movimentos revolucionários falam em lado humanitário e filantrópico. Filantropia não é caridade. Né? Então aqui nós já temos uma visão de início de que a ideia de sociedade, né, e de como o tecido social se estabelecia naquela época é rompida enormemente em razão dessas poucas palavras que o leigo desconhece, né, a estrutura teórica por trás delas. E ele pode ser levado a pensar equivocadamente que está se tratando da mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Bem, então o artigo vai enfatizar esse ideário, né, da revolucionário, da humanitário e filantrópico. Ora, emerge, portanto, a partir do momento que a relação trono e altar começa a ser questionada, emerge uma outra realidade sociocultural. Né? Então, existe uma tendência à valorização dos aspectos integrativos do homem em sociedade. Você fala, mas a igreja não estimulava isso? Estimulava, claro, mas a forma de relação é diferente. Então, o Brasil teve, no início da Primeira República, né, não apenas entre aqueles que se auto-intitulavam socialistas, mas também entre os carbonários e os maçons,
um tipo de desenvolvimento de lado humanitário e filantrópico. Né? Tendia-se, do ponto de vista das preocupações sociais, a valorizar a ideia de uma sociedade onde reinaria a solidariedade e a harmonia. Veja que, a partir do momento, não é, que já existe esse tipo de pensamento, portanto, de que a sociedade deveria reinar a harmonia e a solidariedade. Essa forma de pensamento, que pode parecer ingênua, absolutamente não é, porque ela é um frontal ataque à ideia de caridade cristã. Né? Ela é uma crítica subliminar e silenciosa a esse modelo de cultura ocidental, ou de mundo europeu, não é, que se vivia naquela altura. Quer dizer, a crítica é o seguinte: essa sociedade que formou-se a partir da relação entre o trono e o altar, ela não é nem solidária e nem harmônica, portanto ela é injusta. A partir do século XVIII, XIX, nós vamos ter a pauta da justiça e da injustiça social sendo enormemente levantada. Então é preciso entender o que está acontecendo. Ora, os chamados positivistas, sobretudo os ligados à religião da humanidade, tendendo, do ponto de vista das preocupações sociais, a valorizar a ideia de uma ordem social perfeita. Isso significa que os positivistas também estão na esteira dessa crítica a esse modelo cristão de mundo. Né? Alguns estudos já mostram, para o contexto europeu, as relações existentes entre o carbonarismo, a maçonaria e o socialismo. Tá? Bem, nós não vamos entrar nisto hoje. A particularidade dessa associação de ideias no Brasil é porque essas correntes tinham em comum uma visão de mundo carregada de positivismo. Então, esse artigo mostra que no Brasil os carbonários e os maçons não ficaram imunes a uma certa preocupação com as questões sociais. Muito pelo contrário. Sobretudo porque os positivistas eram os porta-vozes dos problemas sociais do Brasil. Né? Bem, disse que o Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo, e outros autores, eles falam que a questão da maçonaria foi substituída pelo positivismo. Não, isso não é verdade. Né? No caso do Brasil, ambos conviveram. Tá? Então, o que está em pauta aqui é um novo tipo de sociedade que está sendo gestada a partir dos movimentos revolucionários, que explodem no mundo inteiro, no século XVIII, e no século XIX, esse movimento se consolida efetivamente, né? E as reivindicações e as ideias que ele propunham também. Ora, vamos pegar aqui em primeiro lugar a questão do positivismo. Né? Como é que o positivismo via a ideia da sociedade? Um dos principais argumentos dos estudiosos do positivismo no Brasil é que os fiéis da igreja de Augusto Comte, mais preocupados com o dogma, eles desprezaram toda a dimensão social e política da doutrina. Isso é o que dizem eles. Mas, na verdade, o que se constata é precisamente o contrário. Ou seja, as preocupações sociais estavam no centro do discurso positivista. Né? Então, as ideias positivistas elas vão ganhar um impulso no Brasil no fim dos anos 70 e início dos anos 60 e início dos 70. E vai começar a aparecer e a difundir com uma grande intensidade líderes teóricos das duas alas principais do contismo brasileiro. Quais alas são essas? É a ala ortodoxa e a ala dissidente, que nós temos protagonizada através dos seguintes intelectuais, que é o Miguel Lemos, o Teixeira Mendes e o Luiz Pereira Barreto. Tá? Bom, dentro do mesmo espírito cientificista da época, mas com uma posição um tanto quanto distinta, nós temos a chamada Escola do Recife, cujo mestre é o Tobias Barreto. No Rio de Janeiro, na década de 90, Silvio Romero,
década de 90 do século retrasado, portanto, século XIX. Então, no Rio de Janeiro, na década de 90, Silvio Romero, que foi um grande folclorista, juntamente com Câmara Cascudo, é um discípulo desse pensador pernambucano. Portanto, Silvio Romero é um discípulo de Tobias Barreto. Silvio Romero é positivista. Tobias Barreto também, né? Ora, em 1876 foi fundada a chamada Sociedade Positivista no Rio de Janeiro. E ela teve o seu prosseguimento depois como a Igreja Positivista. O período de maior atividade da Igreja Positivista correspondeu à fase da liderança de Miguel Lemos, Miguel Lemos foi de 1854 a 1916, né, o período em que ele viveu. Então, a Igreja Positivista teve uma grande proeminência com Miguel Lemos e com o Teixeira Mendes, ambos também no final do século XIX e nos primeiros meados do século XX. Ora, tanto Miguel Lemos quanto o Teixeira Mendes, o escopo principal deles era preservar a doutrina de Auguste Comte, que é francês. Aquele disco da bandeira brasileira, Ordem e Progresso, vem de Auguste Comte. Então, o que nós temos? Além de ter fornecido as ideias que vieram a se constituir no núcleo do pensamento político da facção dominante, então perceba o seguinte: a política naquela altura, a chamada Primeira República, né, ela está completamente dominada pela maçonaria, os presidentes são quase todos maçons, e ela está completamente dominada pelas ideias positivistas. Portanto, são facções de pensamento revolucionário, né? Nesse aspecto, o positivismo naquela altura, portanto, depois da proclamação da República, até durante toda a Primeira República, nós temos uma grande ascensão do positivismo, que vai se acentuando ao longo de toda a República. E ele trouxe como consequência, mais importante, o predomínio no seio da intelectualidade brasileira, uma atitude mental difusa, confusa, né, mais persistente. E curiosamente é que nós temos, embora não seja a pauta desse artigo, mas nós temos a introdução do Espiritismo, né, que traz uma marca com preocupação social muito grande. Eu já fiz um programa de rádio sobre isso também, falando das influências socialistas do Espiritismo, não é? Então é preciso entender também essa versão. Então, veja, por que eu estou colocando isso? Enquanto o modelo de caridade cristã da Igreja Católica era questionado, nós temos, evidentemente que isso não foi combinado, mas nós temos um surgimento do Espiritismo, por um lado, e nós temos o surgimento dessas sociedades e academias, agremiações maçônicas e positivistas, que vão fazer uma crítica, e protestante também, não é? Que vão fazer uma crítica ao modelo de caridade cristã, e ao mesmo tempo eles vão repensar ou recolocar a sociedade sobre um outro prisma, onde a ideia de fraternidade e de humanismo vai questionar o modelo cristão e imprimir um novo modelo. Então nós temos dentro do Brasil várias situações. Isso ainda se a gente abstrair da questão da chamada teosofia, que também está entrando no Brasil nessa altura, tá certo? Portanto, nós temos muitas vertentes que vão, nesse momento, entrar. Claro, vai haver uma reação de um núcleo duro católico, tá? Bom, mas então, voltando. Essas ideias que estavam se formando foram acolhidas pela classe política da época, né? E ela entrou na intelectualidade brasileira. A par da subestimação da filosofia, né, desta filosofia positivista, nutriu-se a mentalidade positivista de uma atitude supervalorativa das ciências ditas positivas, e foi se destacando um caráter enciclopédico, caráter mais enciclopédico do que científico.
Então, o positivismo não trouxe ao Brasil qualquer contribuição ponderável ao progresso das ciências. Muito pelo contrário. A gente não consegue entender por que o Brasil não cresceu enquanto ciência. Aí dizem, a coroa portuguesa não imprimiu universidades. Claro que não, isso não é verdade. O Brasil, desde o século XVI, tem formação de nível superior. Aonde que estava isso? Nas chamadas faculdades. Os jesuítas eram funcionários públicos da coroa portuguesa, tá? E os jesuítas criaram várias faculdades no Brasil. Hoje, quando a gente chama universidade, universidade é quando você tem as três áreas atuando, né, dentro do mesmo prédio. Ou seja, você tem a área de exatas, humanas e biológicas. Naquela altura, não havia universidade realmente no Brasil, só havia em Portugal. Agora, havia faculdades. As faculdades ensinavam exatas humanas, ou biológicas, ou só humanas, ou só exatas, e vai por aí afora. Mas essa balela de dizer que o Brasil não teve instituição de ensino superior, isso é uma das mentiras mais grosseiras que já existiu sobre a face da Terra. Tá certo? E isso sem considerar que o Brasil fazia parte do Reino de Portugal, naquela altura, era um estado, era uma província. A quantidade de alunos brasileiros que iam estudar na Universidade de Coimbra e os cargos que o chamado português americano, não é? Os cargos que esses indivíduos ocupavam desmontam muito bem essa falácia que a historiografia brasileira criou. Mas vamos entender aqui a seguinte questão. O positivismo, enquanto pensamento, ele é um pensamento enciclopédico, né? Portanto, ele não é um pensamento de ciência. Ele domina a estrutura intelectual brasileira, depois que o Brasil se separa de Portugal. Evidentemente que isto fez com que a estrutura científica brasileira ficasse paralisada. Porque o positivismo entra no Brasil não como um método de investigação, mas como uma maneira de pensar que se poderia chamar de cientificista e, sobretudo, como uma maneira de fazer filosofia social, filosofia política e filosofia religiosa. Então, o que está acontecendo com o Brasil quando, depois da declaração da independência e, sobretudo, depois da República? Ora, o Brasil não se preocupou em criar uma estrutura científica. O Brasil se preocupou em criar uma filosofia social, política e religiosa, né, com cariz marcadamente de esquerda, e desobrigou-se do viés tecnológico. Uma das razões pelas quais isso aconteceu é porque quando a independência, eu também já fiz programa de rádio sobre isso, quando a independência foi declarada, e depois com o advento do Império, a monarquia era encarregada de fazer as obras públicas, evidentemente. E os empresários que conduziam aquelas obras públicas eram nacionais. Depois que houve a declaração da independência, o Brasil foi completamente entregue para empresas internacionais que se encarregaram da chamada indústria da construção pesada. E aqui nós temos, marcadamente, França, Alemanha e Inglaterra, né? Essas empresas entraram com uma força brutal dentro do Brasil. E, evidentemente, eles traziam a sua própria estrutura científica. O Brasil foi deixando este lado, entregou aquilo ali, terceirizou a questão, não é? Começou a se endividar brutalmente. Também já fiz programa explicando essa questão, já fiz um outro programa nosso que está no canal do IMUB, do YouTube, mostrando essa passagem, não é, mostrando essa passagem administrativa, científica, que vigorou no Império e na República, aonde o parque industrial brasileiro foi entregue para o mercado estrangeiro, né? Então,
o positivismo, repito, não trouxe, muito pelo contrário, ele barrou o progresso científico brasileiro. Tá? E ele trouxe o quê? Uma filosofia social, política e religiosa. Então o cientificismo, ele não correspondeu à evolução industrial do Brasil. O parque industrial brasileiro parou. Por quê? Porque a ciência brasileira não existe. Porque toda a estrutura que estava ligada à ciência foi entregue, né, através de empréstimos internacionais, e entregou o Brasil mesmo. Bem, nas condições brasileiras, não se tratava de armar as novas gerações de técnicos, né, de um conceito operacional da ciência, mas simplesmente de dar um retoque. O Brasil se ocupou em falar, olha, criamos a universidade e deu uma aparência cientificista àquela questão, mas investiu em especulações metafísicas revolucionárias. Então havia uma confiança quase religiosa na onipotência da ciência, né? Mas isso não entrou dentro do Brasil, a não ser como ciência social. Esse postulado básico de que a ciência passa a ser a voz da verdade, e a ciência não é a voz da verdade, mas naquela altura era o que existia. Curiosamente, no início do século XX, existe um filósofo português chamado Leonardo Coimbra. Leonardo Coimbra enxerga claramente o cenário que está sendo desenhado no mundo. E ele fala que o século XX será o século do império da técnica, produzindo o vazio das existências. Claro, porque a partir do momento que a ciência passa a ser alçada ao posto de dona da verdade, de validação da verdade, evidentemente que isso é um critério filosófico e teológico. Então a ciência é alçada ao posto de Deus, né? A consequência para isso é trágica. Então veja, nós temos inúmeras variáveis dentro do Brasil que vão concorrer para explicar, de certa forma, essa tragédia brasileira, né? De um campo científico pobre e de um aparato tecnológico mais pobre ainda, né? Então, se alguma coisa da ciência brasileira desenvolveu, é preciso entender o seguinte: ela desenvolveu à revelia da estimulação governamental, né? É como o quadro empresarial brasileiro. Os empresários que não mamam nas tetas do governo, evidentemente. Então, esses empresários que não mamam nas tetas do governo brasileiro, o parque industrial brasileiro que foi desenvolvido, também foi desenvolvido à revelia do governo brasileiro. Então é preciso entender que o governo brasileiro, depois de 1822, ele seguiu uma linha marcadamente sociológica revolucionária. E o povo ficou à mercê. Uma vez que o povo ficou à mercê, o povo, evidentemente, foi criando outras formas, né? Bem, então, esse postulado de que da onipotência da ciência foi passado para as ciências sociais. Tá certo? Então veja, o Brasil não tem produção científica. Mas o que acontece? A ideia de que a ciência é produtora de verdade passou para as ciências sociais. Pronto. E isso deixou marcas muito profundas. Então as teses fundamentais que vão vigorar no Brasil podem ser resumidas em 3. Primeiro, a sociedade é equiparada à categoria de corpo. Ela é um organismo. Então o fenômeno social é um organismo natural, onde o governo tem o direito de intervir. Segundo ponto, havia uma confiança muito grande na possibilidade de uma abordagem científica dos fatos sociais. Isso significa, novamente, o seguinte: uma vez que a sociedade é um corpo, e a ciência tem a última voz sobre a verdade, ela vai habilitar o mundo acadêmico brasileiro, vai habilitar, portanto, o governo a criar alguma coisa cujo termo técnico chama-se determinismo social. O governo brasileiro vai começar a mandar na sociedade.
É ele que vai falar o que você pode comer, o que você não pode comer, como é que você pode educar o seu filho, como é que você não pode educar o seu filho. Um grande exemplo disso, por exemplo, é Getúlio Vargas. O sistema educacional de Getúlio Vargas é uma das maiores teratologias do mundo, não é? Porque Vargas determina, inclusivamente, como é que você deve educar o seu filho. Está voltando agora com o governo do Jair Bolsonaro, tá certo? Bem, então veja, isso não tem nada a ver com o PT, hein? Isso não tem nada a ver com a esquerda que surgiu no Brasil depois de 1985. Essa ideia de que a ciência é uma estrutura onipotente, não é? E de que essa estrutura foi trazida para dentro das ciências sociais, não foi o PT que criou isso. Isso veio desde o século XIX. Evidentemente que esse treco foi aprofundando e virou um monstrengo, né? Essa é a razão pela qual o Brasil tem um viés marcadamente ideológico. Quem construiu isso foram os positivistas, os maçons, os carbonários e a linha da igreja protestante. Esse é o ponto, né? Isso tem nada a ver com o PT. O PT veio na rabeira desse processo. Hoje no Brasil virou moda fazer uma secção, não é, categorizar tudo e simplesmente tornar aquilo que é uma aberração, uma anomalia aberrante, em algo considerado uma verdade. Não é uma verdade, né? É uma parte da verdade e muito defraudada. Ora, terceiro aspecto, portanto, então o governo pode criar o chamado determinismo social. Ele controla a sociedade. O terceiro aspecto é os efeitos da atividade dos homens em sociedade eram objetivados ou eram tratados como se fossem leis ou categorias, né? Leis efetivas. Então isso significa que a forma da relação social vai se alterar, né? Então essa aplicação do pensamento positivista dentro do campo do corpo científico nacional, transferindo para o Estado a ideia de que ele pode interferir na estrutura da sociedade, porque a sociedade é um corpo que está submetido ao Estado, não é? Isso evidentemente rompe com o tecido social. Então veja, novamente, já haviam sendo feitas críticas muito violentas desde o século XVIII, claro que não começa no século XVIII, mas o século XVIII é um marco a esta relação entre a monarquia, entre o chamado trono e o altar. Né? Bom, foi com base nessa maneira de pensar que se estruturou no Brasil, portanto, uma visão própria dos meios intelectuais que estavam nascendo dentro das universidades. Aqui sim, nós temos as universidades que são formadas, têm as áreas de exatas, humanas e biológicas. Né? Então, esse meio intelectual que estava nascendo, ele começa a falar em nome de uma classe operária, carioca, por exemplo, ou paulista, no último quartel do século XIX. Tá bem? Um sujeito que vai estudar sobre isso é José Murilo de Carvalho. Agora, o trabalho de José Murilo de Carvalho tem lacunas muito grandes, porque ele restringiu a ação política do apostolado no âmbito da classe média, né? Então, ele desprezou as articulações importantes de uma corrente trabalhista que estava em gestação. Ora, o que está acontecendo? A maçonaria, quando ela surge no século XIX, ela diz que surge das corporações de ofício, portanto você tem a chamada maçonaria operativa, que passa para a maçonaria depois especulativa. Isso é um cisma, conforme eu expliquei também num programa de rádio, já que eu fiz sobre René Guénon e Júlio Zévola. Há um cisma entre a maçonaria, quando ela passa de operativa para especulativa. No caso de Portugal, com consequências para o Brasil, como é que surgiram os sindicatos?
né? Os sindicatos surgem, a gente vê eles aparecerem no século XIX. E pensa-se que os sindicatos surgiram somente através da articulação da esquerda. Também foi. Mas existe o seguinte, a maçonaria, ela destrói as chamadas corporações de ofício. Você certamente me ouve, já deve ter ouvido aquela expressão mestre pedreiro, mestre carpinteiro, mestre pintor, né, mestre de obra. O que era isso? As chamadas corporações de ofício era onde a população que prestava esse tipo de serviço, na época um bombeiro, um pedreiro, um entalhador, um escultor, um padeiro, esses indivíduos compunham as chamadas corporações de ofício. Muito bem, com a maçonaria, essas corporações de ofício são destruídas. No caso de Portugal, existe um sujeito que se ocupa especificamente de destruir a mão de obra que existia naquela altura, chama-se Vasco Mouzinho, não é? Quando o Mouzinho destrói as corporações de ofício, o que constrói, o que a maçonaria constrói e toma conta dos sindicatos, tá? Então aí você tem um sindicato diretamente atrelado a uma estrutura ideológica, não é? A uma estrutura de governança e a uma empresa qualquer. Bom, isso não havia até a maçonaria meter a mão aí. O que está acontecendo? No século XIX, surge a chamada classe operária. Então, de onde vem essa classe operária? Essa classe operária, ela é uma remanescente, na verdade, dessas corporações de ofício, certo? Só que essas corporações de ofício, elas adquirem aqueles indivíduos que eram de fato os grandes mestres naquelas suas áreas específicas, eram especialistas mesmo no tema. Por exemplo, o sujeito que trabalhava com cantaria, que é a arte de entalhar pedra, né? As igrejas brasileiras têm exemplos formidáveis de arte de cantaria, não é? Isso era um mestre de ofício. Ora, esses mestres de ofício, portanto, eles passam a desaparecer. E essas profissões, depois, elas são sindicalizadas. Eram profissões populares, não havia sindicato nenhum aqui. Embora o termo designasse corporação de ofício, não havia nenhum tipo de sindicalismo militante ideológico. Eram grupos de pessoas ou famílias que se reuniam, que se apoiavam mutuamente, dividiam espaço, dividiam comida, dividiam projeto, dividiam dinheiro, dividiam tudo, né? Mas isso sem nenhum viés ideológico. Então, a partir do século XIX, nós temos o desmonte da estrutura de Estado, né? Portanto, das relações de trabalho, dos tipos de profissões que existiam, e surge uma outra coisa completamente diferente, né? Então, o positivismo está entrando dentro do Brasil no mesmo momento em que está havendo essa nascente classe operária. Então, os historiadores brasileiros, o José Murilo de Carvalho, por exemplo, é um sujeito que não estuda a articulação, né, entre o positivismo e a corrente trabalhista. Isso é uma temeridade, porque, na verdade, essas correlações existem. E, para tanto, nós precisamos de voltar à ideia da chamada maçonaria, né, que vai dizer que tem origem nas corporações de ofício. Então, essa corporação de ofício que a maçonaria fala que tem, é essa que existia, né? Mas é uma outra corporação de ofício, é um outro sentido de corporação de ofício que ela dá, né? Então, na verdade, a maçonaria fala que se origina de uma coisa que ela nunca se originou, na verdade. Ela se apropria daquela terminologia. Mas o fato é, concretamente, ao fazer isso, ela desmonta aquela estrutura que existia. E desmonta mesmo. Ora, um outro componente que nós temos aqui é a questão da escravidão brasileira. Claro, o escravo não era um mestre, certo? Você tem um contingente de mão de obra naquela altura que não tinha especialização nenhuma, vamos dizer assim. Tá? Ele não fazia parte de nenhuma corporação de ofício. Tinha, evidentemente, um outro indivíduo que sabia trabalhar dentro dos engenhos ou dentro de alguma outra expressão,
mas não eram efetivamente aqueles indivíduos que detinham uma corporação de ofício, que faziam parte. Então nós temos, veja, uma estrutura de corporação de ofício sendo desmontada. Por outro lado, nós temos uma abolição de uma escravatura, onde os negros foram simplesmente despejados dentro da sociedade, né, sem nenhuma qualificação profissional, vamos dizer assim. Percebe a questão? Eles não eram nem indivíduos que eram dotados de uma corporação de ofício. De modo que, quando a maçonaria irrompe como movimento revolucionário no século XIX, faz a independência e depois faz a república, é uma sequência de problemas que esses ensandecidos revolucionários vão criando para dentro do Brasil. Né? Então a questão da escravidão aqui é um outro aspecto que é colocado dentro desse cenário que já está muito confuso, com muitas variáveis, e esses componentes todos, por exemplo, vão diferenciar o cenário cultural, sociológico, político brasileiro, por exemplo, de Portugal, da Europa. Né? Ora, Joaquim Ribeiro de Mendonça, numa carta que ele escreveu ao Miguel Lemos, em 9 de março de 1883, ele traça a discussão entre os positivistas brasileiros. E a esse respeito, não é, ele fala dessas discussões que se iniciaram por volta de 1862, na sede da Sociedade Positivista de Paris, e tiveram um contributo importante de Pierre Lafitte, que é um dos mestres do positivismo francês nesta época. Sobre a influência do Pierre Lafitte, predominou entre os brasileiros a concepção segundo a qual a escravidão tinha que morrer de morte natural, portanto sem qualquer intervenção que fosse. E isso estava muito de acordo com os ensinamentos de Auguste Comte, e também estava ao gosto de um certo ramo de latifundiários brasileiros. Tratava-se, no fundo, de um medo de que houvesse uma rebelião de escravos, tão comum entre os defensores das ideias do socialismo utópico, conforme era a preocupação da época. Tá certo? Então veja o problema. Você tem milhares de pessoas na condição de escravo. Nenhum deles tem profissão. Eles não são mestre de ofício. Evidentemente. Que é de uma loucura e de um crime enquanto gestão de Estado. Tá? Você botar todo esse contingente de pessoa na rua do dia para a noite, sem a menor qualificação. Então, quando a esquerda fala desta dívida histórica, evidentemente que, à parte as bobagens esquerdopatas em relação a isso, os sujeitos nunca explicam efetivamente, porque a esquerda também não toca no assunto da maçonaria. Né? É curioso, porque a esquerda quer ter um desenvolvimento quase que independente da maçonaria. Isso é uma jogada, porque a maçonaria é uma estrutura de esquerda. Né? E a maçonaria brasileira não é um tema que é tratado. E eu tenho tratado muito desse tema, por quê? Porque ele tem uma imensa convergência com todo o problema do Brasil. Todo o desenho atual do Brasil, o desenho dos últimos 200 anos brasileiros, é exatamente a conjugação, a mistura da veia protestante com a veia maçônica, com a veia positivista, com a veia do socialismo utópico. Tá certo? E, evidentemente, criando uma estrutura acadêmica que incorporou, e uma gestão de Estado que incorporou tudo isso. Ora, evidentemente que se você pegar, portanto, e soltar na rua milhares de pessoas, o incrível no Brasil é que os negros não se rebelaram. Não se rebelaram. Teve uma outra coisa, evidentemente, não é? Agora, eles foram para os lugares afastados e continuaram fazendo aquilo que eles sabiam fazer, que era o quê? Lavar roupa, cuidar do campo, cuidar de cavalos, foram criar os quilombos, etc, etc.
Não, de fato, o que foi feito em termos da independência brasileira e da libertação dos escravos é um crime absoluto, porque o Estado não se preocupou em nenhum momento, né, em criar uma estrutura, um preparo mínimo para que essa gente pudesse adquirir algum tipo de profissão. Bem, então, informa o Miguel Lemos, nessa carta que ele escreve, não é? Nessa carta que o Joaquim Ribeiro escreve ao Miguel Lemos, o Miguel Lemos informa que a primeira manifestação explícita dos meios positivistas brasileiros sobre o problema da escravidão vai aparecer em 1865, com Brandão Júnior. Brandão Júnior é um estudante de ciências naturais da Universidade de Bruxelas. Existe um livro chamado A Escravatura no Brasil. Embora ele tenha sido escrito em português, ele foi publicado na Bélgica, na capital belga. Na verdade, essa obra é uma tentativa de legitimar a propriedade escrava. E nem de leve essa obra toca na ideia de abolição, né? Então, a ideia da abolição é comprada, passa para o discurso positivista e para o discurso maçônico. E são encampados, né? Segunda manifestação, de cunho anti-escravista, apareceu com Teixeira Mendes, em 1880. Ele tem uma obra chamada Apontamentos para a Solução do Problema Social do Brasil. Então isso é a primeira vez que a chamada questão social aparece relacionada com o problema da escravidão. E veja, existe de fato uma questão social. É preciso entender que a esquerda está correta quando ela coloca isso. Existe de fato uma questão social. Né? Ora, com esse livro, do Teixeira Mendes, o positivismo brasileiro vai fornecer um dos mais importantes argumentos do projeto abolicionista, que passou a circular por essa época, né? Assim como as bases da ideia de organização do trabalho, que viria a se desenvolver posteriormente. Assinado juntamente com o republicano Teixeira de Souza, esse trabalho foi publicado pela primeira vez na Gazeta da Tarde, no seu número de 8 de outubro. Então nele já aparece claramente a ideia de que as reformas almejadas pelos positivistas, só que tornariam possível a chamada organização do trabalho no Brasil, tinham como preâmbulo necessário a abolição da escravidão. Isso porque a grande massa produtora era composta de trabalhadores e escravos. Só a abolição, portanto, tornaria possível o estabelecimento do regime industrial e a inserção do país nos trilhos do progresso, não apenas material, mas também social. Mas o que vai acontecer? Você fala, puxa, mas isso é uma ideia boa. Claro que é uma ideia boa, evidentemente. Mas qual é a pegadinha dela? É o seguinte. Novamente, os negros não fazem parte de nenhuma corporação de ofício. Portanto, eles não têm nenhuma profissão, e não é profissão de universidade não, hein? Porque um pedreiro não é uma profissão de universidade, um ferreiro não é uma profissão de universidade, né? Um mestre de cantaria não é uma profissão de universidade, eram os chamados mestres, né? As profissões dos mestres de ofício. Então essas profissões de mestres de ofício, também os pretos não tinham essas profissões. Ora, o que entrou juntamente com a abolição, com a declaração da independência? O projeto de branqueamento do Brasil. Isso é um projeto do senhor José Bonifácio. Quando nós vamos ver as iconografias, por exemplo, respeitantes ao Dom Pedro I, uma das coisas mais gritantes na independência brasileira, 1822 em diante, já é a criação de uma identidade nacional nativista, indígena, né? Mas os índios também não pertenciam a nenhuma corporação, a nenhum mestre de ofício. Então você fala, bom,
como é que os sujeitos estão falando na criação de uma identidade nacional nativista, quando eles não têm nenhum projeto de acolhimento aos índios e nenhum projeto de acolhimento aos negros? Então, quando a esquerda toma essa pauta, preste atenção no que eu estou falando. Ela está absolutamente correta. Ela está absolutamente correta. O problema é que nem os governos da esquerda, eles só pegam a pauta, tratam o assunto com a devida seriedade. Nunca tratou, não é? Agora, então, isso vai ficando uma sequência de rastros, de buracos deixados. Então, o que a gente tem? Nós temos uma estrutura indígena forte naquela altura, nós temos uma estrutura de negros. Portanto, os brancos eram minoria dentro do Brasil. E quando você pensa em termos de mestres de ofício, era a minoria da minoria. Então, a grande maioria do Brasil, como é que você pode pensar na criação de um parque industrial, de um regime industrial, com um contingente de pessoas que não tinham qualificação para nada? Aqui é que entra a grande maldade. Quando a Casa de Habsburgo, Dom Pedro I casou com duas Habsburgo. Qual é a questão disso? A questão disso é o seguinte: houve, no projeto de branqueamento do Brasil, que começou com o Império e, sobretudo, com a Imperatriz, houve a importação de mão de obra branca. Tá? Você fala, mas eles estavam corretos. Sobre um certo aspecto, sim. Porque você ainda tinha escravidão e não havia nenhum projeto de Estado para abolir a escravidão. Porque a questão aqui não é somente abolir a escravidão. A questão é como você vai qualificar essas pessoas. Então, quando a gente vai ver a Revolução Industrial, não é? A Inglaterra, os grandes países onde aconteceu a Revolução Industrial, nenhum deles qualificava os seus funcionários naquela altura. Então, essa ideia de qualificação de funcionário não existia. Muito pelo contrário, as crianças eram obrigadas a trabalhar, todo mundo trabalhava. Né? Até preciso entender o contexto sobre o qual o Getúlio Vargas, na década de 30, vai criar uma Constituição que favoreça aos trabalhadores, porque não havia nenhuma estrutura de legalização para botar ordem na casa. Né? Mas então são várias coisas, vários aspectos que não foram pensados naquela altura e não foram pensados mesmo. Então não era projeto, nunca foi projeto de Estado, nem do Império, nem da República, olhar verdadeiramente pelos índios e pelos pretos, escravos. Né? Então eles simplesmente lançaram milhares de pessoas nas ruas, importaram brancos, porque na cabeça deles, claro, o Brasil precisava de se ajustar para a grande revolução industrial que estava vindo. Mas ia se ajustar como? Não era prevendo que o preto ou que o índio fosse trabalhar. Aqui é que entra a questão social. Então o estabelecimento do regime industrial brasileiro, ou a chamada inserção do país nos trilhos do progresso material e progresso social, aonde que está esse progresso material? Que não existia. E aonde que está o progresso social, que também não existia? Quer dizer, o fato de você meramente fazer uma proclamação da República ou de fazer a proclamação, a libertação dos escravos, gera riqueza aonde? Em lugar nenhum. Muito pelo contrário, você coloca milhares de pessoas do dia para a noite para viver, literalmente, ao relento. Literalmente. E depois vem os primeiros governos da República, sobretudo Pereira Passos, que vai fazer aquela grande modificação urbanística no Rio de Janeiro, imputando aos pretos, né, a imundície do Rio de Janeiro. Ora, coitado desse grupo de gente, desses remanescentes quilombolas e de escravos. Essa gente foi literalmente, do dia para a noite, jogado na vala, na sarjeta. Isto não é um discurso de esquerda, isto é a realidade brasileira.
E por que esta realidade brasileira, portanto, não é contada dentro da dramaticidade do crime em que ela aconteceu? Porque não convém, efetivamente. Então o Brasil não tem parque industrial coisíssima nenhuma, o Brasil não tem ciência desenvolvida coisíssima nenhuma, o Brasil permanece atrasado, parado no século XIX. O Brasil até hoje, qual é o grande PIB brasileiro? É commodities, eu já falei sobre isso. É tudo aquilo que você extrai da terra. É petróleo, é abate de madeira, é abate de gado, é soja, né? Até hoje, passou-se 200 anos, não há regime industrial nenhum no Brasil. Então, quando o governo do Lula veio, né, onde ele tentou botar universidade para tudo quanto é lugar, sem critério nenhum, evidentemente, o erro é dramático. Mas o que tentou se fazer? O governo do PT tentou sim. Tentou sim. Isso não pode ser negado ao governo do PT. Né? Tentou criar uma, digamos, uma linha de oportunidade para você qualificar um contingente, porque esse contingente hoje não é só de preto, não. O Brasil inteiro tem uma massa de 60% a 70% da população brasileira de miseráveis. É gente que ganha quanto? Não chega a R$1.000 o salário? Ora, para a gente ter uma ideia da gravidade da situação do Brasil, quem é branco, eu já falei sobre isso, quem é branco ganha acima de R$15.000 e tem diploma de curso superior, isso dado estatístico do governo brasileiro, da Receita Federal, isso equivale a menos de 1% da população brasileira. Tá certo? Portanto, quantos de nós nos enquadramos nesse 1%? E veja que o dado não é absurdo. Eu sou branco, tenho curso superior, né? Vamos dizer, eu estou dizendo genericamente. Quem for branco, tiver curso superior e ganhar acima de R$15.000 por mês, está inserido dentro dessa nata de 1% da população brasileira. O resto ganha quanto? Exceto os salários, os funcionários públicos, federais, estaduais e municipais, que têm vida de nababo, e eles estão inseridos nesse 1%. O resto não. Portanto, o que foi feito, né, essa forma de incorporação do proletariado na sociedade moderna, o problema econômico da sociedade moderna, ora, é gravíssimo. Então é preciso ir à raiz da questão da chamada teoria positivista, as leis econômicas que vão sendo criadas, as acumulações dos problemas de geração em geração, chamado capital humano. Que capital humano? Não tem capital humano nenhum. O Antônio Hermínio de Moraes, por exemplo, uma iniciativa privada, criou o Senai e o Senac, né? Essas coisas agora que o governo do mentecapto do Jair Bolsonaro diz que vai abolir, vai privatizar. Não, eles funcionam muito bem. Não precisa do governo meter a mão nisso aí, não. Né? Essa iniciativa privada do Antônio Hermínio de Moraes foi a grande iniciativa, por exemplo, que começou a qualificar a mão de obra para as empresas. Então veja, o que a junção do positivismo, né, da maçonaria, dos carbonários, dos protestantes, né, o problema que eles criaram nessa questão social, na virada do século XIX, que atravessou todo o século XX sem resolver, e entrou o século XXI sem resolver, nós temos 200 anos de um problema que está se arrastando. E não há nenhum esforço de nenhum governo em verdadeiramente resolver isso. Então, quando se lançam os programas humanitários e filantrópicos do governo, bolsa isso, bolsa daquilo, bolsa aquilo outro, isso tudo, na verdade, não é nada. Isso faz parte de um projeto de socialismo utópico, porque mantém a fonte de um ideário funcionando, o Brasil perdendo cada vez mais o bonde da história, né? Ele tem um corpo científico vigoroso. O que o Brasil tem? O Brasil tem uma estrutura monumental acadêmica que investe em ciência social. Essa ciência social tornou-se vital para a manutenção do funcionamento da própria República, porque é de lá que os caras vão pegar os conceitos e vão implementar como projeto de governo, como projeto de Estado. Então essa relação incestuosa
que surgiu entre a carbonária, a maçonaria, os positivistas e os protestantes de branqueamento do Brasil e de entregue do parque industrial brasileiro e científico brasileiro à estrutura internacional permanece exatamente igual. Muda uma coisinha ou outra, porque o tempo é outro. Mas, enfim, o problema que começou, portanto, para a gente concluir no século XIX, continua até hoje. Isso não foi resolvido. Tá? De modo que eu tenho feito questão em vários programas e nos Conselheiros Acácio em explicar efetivamente que o problema do Brasil, ao contrário do que essa direita nascente criou agora, essa mentira que eles estão criando, a palavra é forte, mas é essa mentira que eles estão criando, sobretudo do ideólogo da direita, né, e dos indivíduos que entraram elegendo-se como partido de direita, todos esses indivíduos estão mentindo descaradamente à população brasileira. O problema do Brasil tem nome, teoria, é a junção nefasta da vertente ideológica do socialismo utópico, dos carbonários, dos maçons, dos positivistas e do pensamento protestante no Brasil. O Brasil não tem parque industrial e o Brasil não tem estrutura científica. O que o Brasil tem? O Brasil tem uma fortíssima estrutura acadêmica de ciência social. Ponto. Essa é a realidade brasileira. Tá? Então, para mudar, de fato, esta realidade, tem que simplesmente jogar a história da República fora. A República cai, então o Brasil tem que ser refundado? Claro que tem. É óbvio que tem. Porque essa gente está arrastando a mesma mixórdia há 200 anos. O que nós temos são sucessivos programas que visam cada vez mais o lado humanitário e filantrópico do socialismo utópico. E o governo do Jair Bolsonaro está indo para o mesmo caminho. O mesmo. Tá? O governo começou, claro que já começou, já tem ações sendo colocadas, né? Linhas teóricas sendo implementadas, acordos já sendo estabelecidos, é óbvio que já começou, ele não foi empossado. Né? Então, verifica-se que a situação, muito pelo contrário, parece que vai piorar enormemente. Né? E é preciso entender aonde ela vai piorar enormemente. Bem, para finalizar, como eu venho falando, o Brasil é esquerda desde 1822. Esquerda no seguinte sentido: uma junta militar maçônica deu o golpe da independência e deu o golpe da república. Junta militar maçônica ligada à esquerda, a um projeto revolucionário. O problema do Brasil é que ele é um projeto revolucionário ambulante. Então não existe governo de direita brasileiro. O Brasil é esquerda pura. Desde 1822. O Brasil está dentro de um projeto revolucionário, como a Rússia está dentro do comunismo. Tá? E o projeto revolucionário que aconteceu no Brasil antecedeu a Revolução Russa em quase 100 anos. O Brasil, enquanto modelo de projeto revolucionário, ele é muito mais nefasto do que o modelo russo. Porque o modelo russo foi aparente. A revolução que tomou conta do Brasil foi oculta. E ao longo do tempo, esses criminosos foram simplesmente investindo no apagar do rastro de crimes e de abominações que essa oligarquia bandida deixou no Brasil desde 1822. O Brasil não tem saída via instituição. Tá certo? Via política governamental. Ou as instituições serão refeitas completamente, sem estrutura ideológica. E isso é, sinceramente, impossível. Ou a própria população brasileira vai ter que gradativamente ir criando consciência
da realidade brasileira, sem entrar em ideologismos de direita ou de esquerda, para entender de fato o problema real da nação. A nação tem saída? Tem saída, mas a primeira coisa é reabilitar a verdade histórica. E há trabalhos que falam sobre isso. Esse trabalho que eu trouxe hoje para vocês, por exemplo, do Leonídio, é um dos trabalhos que falam, que põe o dedo na ferida. É preciso botar o dedo na ferida, para a gente de fato entender que nós vivemos uma farsa. Ou se sai da farsa, ou se continua dentro dela. Portanto, é preciso ter uma visão desapaixonada da estrutura histórica e ter um grande apreço pela verdade. Porque a primeira coisa, quando uma ideologia se instala, ela exila a verdade do processo histórico. Né? Bem, nós vamos ficando por aqui e entendam, eu não sou descrente da realidade brasileira, não. Muito pelo contrário. Agora, trabalho para criar uma outra realidade. E crio. A gente pode ir criando nichos de realidade. Porque você não combate um sistema corrupto nem podre. Você cria um outro sistema. É assim que funciona. Tá certo? De modo que cabe à população brasileira, bem como à população mundial, porque hoje os governos não representam mais o povo. Todos os governos do mundo inteiro representam interesses transnacionais específicos. Então, ou o povo desperta e começa a fazer o seu papel de povo como uma resistência e uma oposição inteligente, com propostas, mas para isso é preciso de conhecimento. E o conhecimento não anda de braço dado com ideologia nenhuma. Tá? Então não existe nem por que passar a mão na ideologia de direita, nem na ideologia de esquerda. Entenda isso. Ideologia é ideologia. É preciso largar de mão essas mixórdias que têm destruído o mundo há 300 anos. Vamos ficando por aqui e até a semana que vem.